Queridos, Salmo 8, nós iremos ler esse salmo, eu queria que você acompanhasse, e nessa noite nós vamos falar sobre a glória majestosa de Deus. Esse é o tema da mensagem dessa noite, a glória majestosa de Deus. Salmo 8, eu convido você a acompanhar a leitura. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Queridos, o portal de notícias G1, no dia 4 de novembro de 2014, publicou uma reportagem que descrevia que uma criança de 10 anos, residente em Pirassununga, interior aqui de São Paulo, escreveu uma carta para a rainha da Espanha. E nessa carta ela estava admirada por saber que existia uma majestade humana. Na carta, em tom de admiração, uma criança que chamava Flávia, ela louvou a rainha. Aí descreveu nessa carta o tanto que a rainha da Espanha era bonita, juntamente com seu marido. A rainha da Espanha ficou extremamente comovida com a carta daquela criança e resolveu então responder a carta enviando uma foto para a menina Flávia. Queridos, o Salmo 8, ele não é uma carta enviada a uma majestade mortal, mas bem que poderia ser classificado como uma carta enviada à majestade eterna. Este salmo é um hino escrito por um rei imortal, Davi, declarando a sua admiração pela majestade do Supremo Rei do Universo. O Salmo 8 é um hino de louvor e admiração pela majestade da glória de Deus. É um hino de grande alegria, onde o salmista ele expressa com seus lábios daquilo que de alguma forma ele conhecia de Deus. Nós não sabemos em qual contexto este salmo foi escrito por Davi, mas qualquer que tenha sido o contexto, Davi expressa um senso profundo de reverência pela majestade de Deus, o Criador. Um senso agudo de sua própria fraqueza, o reconhecimento da vastidão e da maravilha da criação e da posição régia da humanidade no meio de tudo isso. Todavia, um dos erros mais frequentes ao interpretar este salmo é nos impressionarmos com aquilo que é descrito sobre o homem. Contudo, quando Davi cita o homem neste salmo, o faz para compará-lo entre a sua pequenez e a glória e grandeza de Deus. O que nós temos que entender é que o ponto principal deste salmo não é a dignidade do homem na criação de Deus. Embora isso seja citado, mas o ponto principal deste salmo é a majestade e a glória de Deus. É por isso que eu chamo a sua atenção para que você atente para algo neste salmo. Esse salmo ele começa e ele termina afirmando algo. No versículo 1 e no versículo 9. Ele termina e ele começa afirmando a majestade do nome do Senhor. O Salmo 8, ele começa e termina com o seu ponto principal, a glória majestosa de Deus. E eu quero que você atente para o versículo 1 e o versículo 9. Olha como começa. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Versículo 9. Como termina? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Há nesses dois versículos duas palavras para Senhor. Ó Senhor e Senhor nosso. E lá no hebraico, as duas palavras não são a mesma.
A primeira palavra é a tradução do nome Yahvé. É o nome pessoal do Deus de Israel, construído sob a declaração lá de Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. E este nome aponta para o Deus que se revela como Deus da graça. A segunda palavra é a palavra do nome Adonai, ou seja, o governador, o proprietário. Este nome aponta para o Deus que faz aliança com seu povo. Com estes dois nomes, o salmista expressa que, universalmente, Deus está presente e reina em todos os lugares. Por isso, o seu nome em todos os lugares é magnífico. E por isso que o salmista ele começa e ele termina afirmando: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu quero que você entenda que este é o ponto principal deste salmo. Contudo, entre o ponto principal, versículo 1 e versículo 9, nós temos a parte B do versículo 1 até o versículo 8. E nestes versículos intermediários, Davi ele quer mostrar o que torna o nome de Deus majestoso e digno de louvor e de adoração. E é nestes pontos que nós iremos nos ater nessa noite. Primeiro ponto: o nome de Deus, queridos, é majestoso e digno de louvor, porque Deus usa a fragilidade da sua criação para derrotar os seus inimigos. A parte B do versículo 1 até o versículo 2. Eu chamo a sua atenção para o contraste da parte B do versículo 1 com o versículo 2. O versículo 1, parte B, está escrito: pois expuseste nos céus a tua majestade. No versículo 2 diz: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Atente para dois contrastes entre esses versículos. O primeiro contraste é que Deus ele é o grande expositor. Deus é quem expõe a sua glória e grandeza através da sua criação. Ou seja, nós só sabemos o que sabemos de Deus porque Ele se revelou a nós. Ele agradou-se expor a sua glória e majestade a nós. E o contraste neste texto é que tudo gira em torno do que Deus faz e não do que o homem faz. Todos os verbos nesta passagem estão apontando para ações ativas da parte de Deus. Nenhum verbo nesta passagem faz referência a alguma ação do homem. O homem neste salmo, ele é totalmente passivo, ou seja, o tempo inteiro ele sofre ação da parte de Deus. Nós temos que entender que o salmista está dizendo é que é Deus mesmo quem sempre inicia o processo e os meios de comunicação entre Ele e nós. A sua comunicação é sempre um ato de graça. O segundo contraste, os versículos 1, parte B, nós vemos que Deus expõe sua majestade no céu. Ele é um ser exaltado. Ele está acima de todos os seres. Nada se compara a Ele. Mas no versículo 2, Davi cita pequeninos e crianças de peito. E o contraste aqui, queridos, é gritante. Porque pare para pensar um pouquinho sobre bebês. Os bebês, eles são fracos. Eles são totalmente dependentes dos outros. Bebês são seres frágeis que precisam de cuidados especiais. E na perspectiva do salmista, eles são citados para destacar a sua instrumentalidade em silenciar, em derrotar os inimigos de Deus. O salmista descreve que da boca deles, Deus ordena que saia força para silenciar os seus inimigos. Daquilo que é frágil, daquilo que é fraco, Deus suscita força para subjugar os seus inimigos. Não só das coisas fortes e poderosas é que Deus suscita vitória, mas segundo o salmista, das coisas frágeis também. Assim, a marca da majestade de Deus que Davi quer nos mostrar é que Deus ele usa criaturas frágeis deste mundo como instrumento de seus triunfos majestosos. E de certa forma, queridos, a maior expressão e exposição deste salmo, dessa parte do Salmo 8, nós vemos em Cristo Jesus.
E eu mostro para você duas formas que essa parte se aplica a Jesus Cristo. Primeiro, nascimento e vida de Jesus Cristo. A sua fragilidade e impotência ao nascer, sendo um de nós. Seus pais nessa terra, José e Maria, quando Jesus ainda era um bebê, tiveram que fugir com ele para o Egito, pois Herodes queria matá-lo. O rei soberano do universo, quando esteve entre nós, precisou dos cuidados e proteção de seus pais, assim como um bebê necessita. Mesmo Jesus sendo o rei do universo, ele viveu entre nós uma vida sem luxos. Ele nasceu em uma humilde estrebaria, trabalhou como carpinteiro e em alguns momentos de sua vida não tinha onde reclinar a cabeça para descansar. Essa parte do Salmo, queridos, se aplica a Jesus Cristo. Mas também se aplica de uma segunda maneira. Nós já lemos nessa noite, na liturgia, Mateus 21:16, a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Cristo, ao entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho, as crianças cantaram: Hosana ao filho de Davi. As crianças enxergaram a marca da majestade de Cristo em sua entrada triunfal em Jerusalém. A homenagem messiânica dedicada a Jesus Cristo, através da boca das crianças, ninguém pôde fazer calar, pois era obra de Deus. De fato, queridos, Deus usa coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas para derrotar as fortes. E o nascimento do Deus que se fez homem é um exemplo disso. O que para muitos é loucura. Deus vir à terra como um de nós, como homem. Para nós, os eleitos, é motivo de louvor e exaltação, porque Ele se fez um de nós para nos redimir dos nossos pecados. Na segunda parte desse salmo, os versículos 3 a 8, nós vemos um segundo motivo, porque o nome de Deus é majestoso e digno de louvor. Porque Deus usa a fraqueza do homem para governar esse mundo. Deus usa a fraqueza do homem para governar este mundo. No versículo 3, queridos, Davi ele descreve Deus como um majestoso Criador, que fez os céus e as estrelas simplesmente com os seus dedos. Logo depois, no versículo 4, o salmista faz uma pergunta retórica: que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Nesses dois versículos, Davi ele contrasta a criação tão vasta, tão imensa, e o homem tão pequeno. Aqui nós temos o contraste entre o Criador e a criatura. E o ponto desses dois versículos é que Deus é infinitamente grande e o homem, em comparação a ele, não é nada. Davi está comparando a finitude do homem diante da infinitude de Deus. Em suma, era como se Davi estivesse dizendo: Deus, diante do vasto universo criado pelo Senhor, o homem é um ser pequeno demais. O homem é um ser minúsculo, insignificante. Contudo, nessa pergunta, o salmista reverentemente se admira do fato de Deus se lembrar do homem. No versículo 4, a palavra lembres, ela tem o sentido de prestar atenção, sustentar, cuidar, manifestar a sua graça. Davi também se admira de Deus visitá-lo. E essa palavra, visitá-lo no hebraico, pode ter o sentido de passar em revista, observar, supervisionar, vir ao encontro. E o significado dentro do contexto do texto acaba tendo uma ideia de uma visita providente, abençoadora, salvadora. Meu querido, Deus, Ele considera tanto o homem que tem o seu coração nele, cuidando, protegendo, guardando. Mesmo um ser tão minúsculo, Davi está dizendo que Deus relembra, Deus vigia e Deus guarda a humanidade de forma especial. Todavia, a pergunta que surge quando ouvimos isso e lemos isso no Salmo é a seguinte: por que um ser tão pequeno que é o homem
recebe tanta atenção e amor da parte de Deus? A resposta está nos versículos 5 a 8. Davi vai nos dizer que a humanidade é coroada com glória e honras reais. Mais do que a imensidão do universo, o que realmente conta é o valor e a dignidade atribuída ao homem, pois Deus o criou à sua imagem e semelhança. No pequenino homem, em relação à imensidão do universo, temos mais de Deus do que em toda a criação. Porque somente o homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. O homem tem características espirituais, intelectuais e morais semelhantes a Deus, apenas em grau adequado à criatura finita. Esse caráter real é ainda destacado pela referência ao mandato cultural que Deus Criador deu ao homem. Deus usa o homem para governar a sua criação. E embora a humanidade seja criada, finita, dependente e fraca, com o apoio de Deus, os seres humanos, eles governam como reis. Porém, a descrição dos versículos 5 a 8 deste salmo é a mesma dos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Esta descrição é a do mundo sem pecado, pois a descrição do salmo não combina com a nossa realidade presente. Esses versículos, queridos, eles parecem estar longe da verdade durante esta era de queda, de corrupção e depravação que nós vivemos. Não são poucos os que leem esses versículos e indagam: olha, do que Davi está falando? Quando foi que isso aconteceu? Será que Davi estava falando profeticamente, falando de uma era futura, quando o homem irá governar sobre a criação? Não, queridos. Aqui Davi estava falando do primeiro Adão, bem como estava apontando para o segundo Adão, que é Cristo. Você tem que entender que lá no Éden, Deus ele criou o homem e o colocou como coroa da sua criação. Deus deu ao homem o domínio sobre a criação. Mas este homem rebelou-se contra o Criador. E ao rebelar-se, o homem perdeu a sua coroa irrestrita sobre a criação. Lá na queda, a imagem de Deus no homem, ela não é perdida, mas ela fica distorcida, ela fica maculada pelo pecado. E uma das consequências desta mácula da imagem de Deus no homem é que a sua realeza, o seu domínio sobre toda a criação é pervertida, é corrompida, é adulterada. Eu sei que você pode estar pensando: olha, mas o homem ainda domina sobre a terra. Ele é o ser mais forte, ele é o ser mais perigoso que existe na face da terra. E eu quero te falar que até parece, às vezes parece que nós dominamos, mas nós não dominamos a terra assim. Nós não vemos na terra todas as coisas sujeitas ao homem como era antes da queda. Eu até te desafio a fazer um teste. Vá na África, tente dominar um leão, um tigre, um rinoceronte apenas com as suas palavras. Provavelmente você não vai voltar para nos contar a história. Era para dominarmos, mas infelizmente, por conta do pecado, nós não dominamos mais. Lutero, comentando Gênesis 2, ele disse que Adão reinou sobre os pássaros, animais e peixes, não somente sem muros e sem armas, mas mesmo sem roupas, tão somente por sua personalidade de rei. A criação inteira era obediente à palavra divina que ordenou que Adão tivesse domínio sobre as criaturas. Lá na queda, queridos, infelizmente, o homem perdeu este domínio pleno e irrestrito sobre a criação. Hoje o homem não consegue nem dominar a si mesmo. O homem ele perdeu até mesmo o domínio próprio. E para que ele possa se dominar, ele precisa da ajuda do Espírito Santo. Hoje tudo que o homem faz para dominar a criação, o faz à custa da destruição. Na tentativa de dominar a criação, ele se torna um tirano, um corruptor, um destruidor da criação de Deus. Por conta disso, o homem caminha para se destruir.
em um processo de animalização. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9, Paulo, ele fala que os homens, longe do Criador, eles se tornam animais. O homem que Deus criou e a quem ele deu a Escritura, longe dele, se torna um bicho, se torna um animal, porque ele mata, ele destrói, ele sucumbe à bestialidade da promiscuidade, entrega-se ao pecado em todas as suas formas mais nojentas. Logo, a pergunta do salmista, que ele faz neste salmo, no versículo 4, se torna um grito. O salmista está gritando: Senhor, o homem está longe do propósito original que o Senhor o criou. Ele se rebelou contra o Senhor. E como o Senhor ainda se lembra dele? E a resposta deste grito está em Jesus Cristo. Este salmo, queridos, aponta para Cristo por causa da condição em que nós vivemos. Jesus Cristo é o homem descrito neste salmo, por dois motivos. Primeiro motivo, em Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 9, texto que nós lemos na nossa liturgia, o escritor afirma o seguinte sobre Jesus Cristo: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O autor de Hebreus, queridos, ele cita o Salmo 8, e ele destaca que Jesus Cristo dominou tudo, porque Jesus Cristo é o homem perfeito. Jesus Cristo, ele tinha domínio sobre si mesmo. Jesus Cristo tinha domínio sobre a natureza. Jesus Cristo tinha o domínio sobre as forças espirituais. Jesus Cristo tem domínio sobre a morte. Jesus Cristo tem completo domínio sobre toda a criação. Jesus Cristo foi feito verdadeiramente homem, o Filho de Deus encarnado, um pouco menor que os anjos. Ele traz em si todas as peculiaridades da raça humana, mas ao mesmo tempo é Deus. Jesus Cristo veio fazer o que o primeiro Adão não fez, e pela sua morte e ressurreição, ele foi coroado de glória. É por isso que a Bíblia afirma que nós reinaremos com ele, porque ele partilha da sua glória conosco. Queridos, a segunda resposta a esse grito em Jesus Cristo, há uma outra passagem no Novo Testamento que cita esse salmo. 1 Coríntios 15, 27 a 28, Paulo, citando este salmo, ele fala sobre a ressurreição, apontando para Jesus Cristo como modelo de homem que cumpriu plenamente este salmo. Eis o que diz lá em 1 Coríntios 15, 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O idealismo do Salmo 8 se torna realidade e cumprimento em Jesus Cristo. Pois em Jesus Cristo nós temos a verdadeira restauração da nossa humanidade e, segundo cremos, aperfeiçoada na eternidade em nosso estado definitivo de glória, quando não haverá mais possibilidade de queda. Aqueles que estiverem unidos a Cristo, um dia dominarão, reinarão sobre toda a criação, como Ele fez e faz. Queridos, isto é o que este salmo nos ensina. Mas eu quero trazer para você 4 aplicações
a partir desse salmo? Como que saber a respeito deste salmo e saber a respeito de Cristo, como que isso influencia a minha vida? O que isso me afeta? Eu quero trazer 4 aplicações. A primeira, precisamos nos confortar na certeza de que o Deus majestoso não se esquece de nós, antes nos visita de forma abençoadora. Mesmo seres tão pequenos como nós, somos objetos do amor e cuidado de Deus. Segundo o salmista, Deus visita e se lembra de seres pequenos, frágeis, quebrados pelo pecado como nós. Aí temos que pensar que nos encontros e desencontros da vida, nas perdas e conquistas, nos momentos mais sombrios da nossa existência, este Deus grande e magnífico não se esquece de nós. Deus tem nos dado o que comer, Deus tem nos dado o que beber, Deus tem nos dado o sustento diário, e a providência diária de Deus é uma demonstração do seu cuidado abençoador para conosco. Contudo, o nascimento, morte, ressurreição e a segunda vinda de Cristo é a maior prova deste imenso amor e cuidado de Deus para criaturas tão frágeis e pequenas como nós. Há um cântico chamado Tu és soberano, do Asaf Borba, que ele expressa bem isso. Ele diz: olha, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse Deus tão grande, que é o Deus que nós servimos, ele se importa com nós, criaturas falhas, pequenas, insignificantes. A segunda aplicação, queridos, é que precisamos ter uma fé relacional com Deus. Para cantar como Davi, ó Senhor, Senhor nosso, nós precisamos nos apropriar de Deus, nos relacionando com Ele. Uma fé relacional é uma fé que ultrapassa o campo da teoria, mas é uma fé prática. É uma fé que se apropria desse Deus, é uma fé guiada por aquilo que Deus expôs em Sua palavra. Esta fé relacional, ela se torna a mola que nos impulsiona a glorificá-lo. Esta fé se torna um motor que nos leva a aprender mais dele em Sua palavra. Esta fé, queridos, é que nos constrange a servi-lo. Esta fé acaba se tornando como um antídoto contra o pecado e as tentações. Esta fé se torna um motivo de sorrir diante das tristezas. Nós somos chamados como noiva a nos relacionar com o noivo que é Jesus Cristo. Nós somos chamados a nos relacionar com este Deus magnífico que se revelou de forma redentora na vida e na obra de Jesus Cristo. Terceira aplicação é que nós precisamos crer no homem perfeito, Jesus Cristo. Nós precisamos crer no homem perfeito, Jesus Cristo. O modelo de homem que Deus tem para nós, descrito no Salmo 8, encontra a sua consumação e perfeição em Jesus Cristo. Por causa do nosso pecado, de forma graciosa, Ele se humilhou, assumiu a forma de servo, inferior aos anjos, para que, vencendo a morte, o pecado, Satanás e o mundo, pudesse trazer à tona o verdadeiro sentido da genuína humanidade. Por isso você só pode ser 2 tipos de homem ou mulher: o descrito no Salmo 8, mas que se encontra morto, falido, longe de Cristo, ou você pode ser o homem do Salmo 8 em Jesus Cristo, um homem vivo, aguardando ansiosamente a restauração e a redenção do domínio eterno sobre a criação. Um puritano do passado dizia: para Deus é como se existissem somente 2 homens na terra, Adão e Cristo. Ou você está ligado em um ou em outro. Nosso símbolo de fé, Breve Catecismo de Westminster, pergunta 20 e 21, afirma que Deus não deixou todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria. E aí descreve: mas tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria,
e trazer um estado de salvação por meio de um Redentor. O único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Os que estão ligados pela graça de Deus em Cristo Jesus são membros de uma nova humanidade. E a glória da raça humana restaurada em Cristo, descrita no Salmo 8, pertence a eles. E a quarta e última aplicação: nós precisamos louvar constantemente este Deus majestoso. Na reportagem que citei no início dessa mensagem, eu contei que uma criança ficou admirada por existir uma majestade humana e a louvou por isso. Contudo, eu e você, salvos em Jesus Cristo, nós temos maiores e melhores motivos para louvar a Deus do que aquela criança por uma majestade humana. Nós servimos a um Deus majestoso e que merece todo o nosso louvor. Este salmo, queridos, é um lembrete da nossa necessidade de louvar a este Deus majestoso, pois ele começa e termina louvando ao Senhor. Louvar nada mais é do que você elogiar, enaltecer, glorificar em admiração a Deus pelo que Ele é e por tudo que Ele faz. Sendo assim, eu proponho a você, por que não começar essa semana voltando-se para o Senhor e dizendo: Senhor, eu te louvo porque Tu és santo, Tu és eterno, justo, gracioso, misericordioso, imensurável, incomparável, fiel, supremo, soberano. Ou que tal começar a sua semana louvando ao Senhor pelas bênçãos que enxergamos como triviais? Senhor, Tu és extraordinário por ter me dado uma família. Senhor, Tu és gracioso por ter me dado uma casa, um carro, cobertor para me aquecer no frio, o pão de cada dia. Senhor, eu Te bendigo por ter olhos que podem ver, ouvidos que podem ouvir, pernas que podem andar, mãos que podem apalpar. Todavia, como dizia Spurgeon, a nota mais doce e mais sonora em nossas canções de louvor deveria ser por seu amor redentor. Os atos redentores de Deus para conosco serão sempre os melhores temas para louvar. Por isso, volte-se para este Deus majestoso e declare com a sua boca todos os dias: Senhor, eu Te louvo por ter me amado antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Senhor, eu Te louvo porque fui redimido do poder das minhas corrupções, erguido das profundezas do pecado e levado até a cruz de Cristo. Senhor, eu Te louvo porque na cruz de Cristo minhas algemas de culpa foram quebradas e hoje não sou mais escravo do pecado, mas filho do Deus vivo. Senhor, eu Te louvo, pois na volta de Jesus Cristo irei comparecer diante do Seu trono sem mancha ou mácula, pois descanso na obra e méritos de Jesus Cristo. Por isso eu findo esse sermão dizendo a você que a minha oração é que, da mesma forma que este salmo começa e termina, que assim seja a nossa vida. O começo e o fim dela, um constante louvor ao Deus majestoso que servimos. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós iremos ficar em pé, iremos cantar uma canção que eu até já citei nesse sermão. Nós iremos cantar a canção que fala: Tu és soberano, e apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. Fiquemos em pé e cantemos e louvemos ao Senhor.
Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Gostaria de ouvir as mulheres cantando agora. Oremos, queridos. Senhor, nós começamos e terminamos este culto louvando ao Senhor. Louvando ao Deus que é grande, que é soberano, que é tremendo, Deus que é absoluto. Pedimos ao Senhor que, se alguém nesta noite em nosso meio que desconfia ou não crê nessa grandeza e majestade do Senhor, convença o Pai. Nós acabamos de ler na Tua Palavra que é o Senhor que se revela a nós. Foi o Senhor que se revelou a nós de forma salvadora. Foi o Senhor que teve a iniciativa. E por um ato de graça, nós hoje enxergamos e cremos no Senhor que é um Deus majestoso. Revela-te, Pai Santo, a esses que estão no nosso meio que ainda não Te conhecem. Também pedimos ao Senhor que, se alguém no nosso meio que duvida do Teu cuidado, do quanto o Senhor se importa conosco, seres tão pequenos, tão frágeis, mas que somos objetos do Teu amor, revela-te a eles também, Pai. Eles possam entender e enxergar no Senhor um Deus de amor, um Deus provedor, um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que conforta, um Deus que consola, um Deus que alimenta, um Deus que renova, o Deus que traz alegria, o Deus que enxuga as lágrimas. Senhor, também pedimos a Ti que, se alguém em nosso meio que ainda não crê em Jesus Cristo, um homem perfeito, inclina-se a Ele, Pai Santo.
faça-o crer, assim como o Senhor fez conosco. Se hoje cremos em Jesus Cristo, no homem perfeito, se hoje estamos apegados a Cristo, é porque o Senhor teve misericórdia de nós. Pedimos ao Senhor, se compadece, Pai Santo, daqueles que estão no nosso meio, que ainda não conhecem a Ti, que possam ter um encontro salvador com Cristo Jesus e serem ligados a Ele para todo sempre, assim como nós somos. Também rogamos a Ti, Pai Santo, que a nossa semana possa ser um constante louvor ao Senhor, porque Tu és majestoso, Tu és absoluto, Tu és grandioso, e o Senhor é aquele que nos redimiu de todos os nossos pecados. Dá-nos, Pai Santo, uma semana guardada na Tua graça, no Teu amor, e que em tudo, Pai Santo, possamos louvá-lo e glorificá-lo. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.